Olá pessoal, eu sou o Newton Sebraga e aqui estou novamente para responder as dúvidas dos nossos leitores e aqueles que nos acompanham em nosso canal. No vídeo passado dessa série falamos de algumas dúvidas que nos enviaram sobre transistores. Continuamos a falar dos transistores porque normalmente, por ser um componente dos mais usados, sempre aparecem dúvidas, questões e até perguntas interessantes sobre a sua utilização em circuitos práticos. Uma delas é essa que eu estou selecionando agora. Me perguntam se eu colocar num pré-amplificador ou num circuito de áudio um transistor de maior ganho em lugar do original, eu vou obter um funcionamento melhor. Não é bem assim. Quando o circuito eletrônico é projetado, normalmente se leva em conta o ganho fixo num determinado valor. E normalmente o que a gente faz é projetar o circuito para o ganho mínimo. Por exemplo, se um transistor tem na sua especificação, no datasheet, o ganho entre 300 e 500, na hora que eu faço os cálculos eu ponho 300 como valor escolhido. Porque eu garanto que qualquer um que eu pegar daquela série caia dentro do mínimo exigido para ter um funcionamento menor. Eu não vou colocar ganho 500, porque de repente eu pego no lote de transistores que eu vou usar um de menor ganho, 300, e aí o circuito não funcionará. Então, esse parâmetro ganho, para o transistor, ele é variável. Mas para o circuito em que ele funciona, não. O circuito é fixo. Então, não adianta você ter um circuito em que tem um transistor com um ganho determinado e você troca por um maior. Ele vai continuar funcionando da mesma maneira, porque naquele circuito ele está programado para apresentar aquele ganho. Então, não adianta, a não ser que você reprojete o circuito, recalculando os componentes para um ganho maior e selecione um tipo que tenha maior ganho. Aí já implica na alteração do circuito. Nossa próxima dúvida é que, às vezes, quando a gente fala em transistor, todo mundo está acostumado em coletor e emissor base, pega um transistor, coletor e emissor base sempre do mesmo jeito. E já aconteceu muito de pessoas até me escreverem: professor, está errado o circuito que você publicou, porque o transistor está com a base indicada na ponta. Na maioria dos transistores, realmente, nós temos a base no meio. Mas existem casos em que, por questões de geometria interna, dissipação de calor, é mais conveniente utilizar a base de um lado ou do outro. Então nós temos transistores que são muito comuns, como esses da série TIP e da série BD de potência, em que a base não fica no meio. Nós temos transistores de RF, como o BF494, em que a base não é no meio. Então, uma regrinha simples: nem sempre a base é o terminal do meio. Se a gente não tem certeza disso, sempre devemos consultar o datasheet, porque uma inversão não apenas impede que o circuito funcione, mas em alguns casos pode levar o transistor à queima. Finalmente, nós temos uma pergunta interessante, que é a respeito do uso dos transistores Darlington em RF. Conforme vocês sabem, um transistor Darlington nada mais é que dois transistores ligados de uma determinada forma, de modo a aumentar o ganho. Se eu pego um transistor de ganho 100 e o outro de ganho 100 e ligo na configuração Darlington, eu vou ter um transistor com ganho 10.000. Só que existe um pequeno problema quando eu faço a conexão Darlington. Ela é feita de tal maneira que eu aumento a impedância de entrada e também aumento a capacitância do conjunto do transistor. Isso aí influi no seu ganho em altas frequências. Em outras palavras, um transistor Darlington não serve para aplicações em RF, porque ele apresenta uma frequência de corte muito menor do que a de um transistor propriamente fabricado para RF. Eu tenho maior ganho, mas em compensação a minha frequência de corte cai. Então os transistores Darlington não devem ser usados em aplicações de RF, porque eles não apresentam as características ideais para isso. Por enquanto é só, pessoal. Se vocês têm dúvidas, podem escrever para o meu e-mail, para o e-mail do Instituto, que eu, com satisfação, vou colocar aqui no meu caderninho de anotações para que elas sejam incluídas nos meus próximos vídeos. Obrigado.